Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Meredith Kercher era uma jovem britânica de Southwark, Londres, que estava em Perugia participando de um programa de intercâmbio da Universidade de Leeds. Ela dividia uma casa com Amanda Knox, uma estudante americana de Seattle que estava na Itália como parte de um programa de estudos da Universidade de Washington. Amanda e Meredith se conheceram em setembro de 2007 e rapidamente se tornaram amigas, embora suas personalidades fossem bastante diferentes. Enquanto Meredith era descrita como uma pessoa reservada e estudiosa, Amanda era vista como mais extrovertida e aventureira. Na noite de 1º de novembro de 2007, Meredith foi encontrada morta em seu quarto na casa que compartilhava com Amanda e outras duas colegas. Ela havia sido esfaqueada múltiplas vezes e seu corpo estava coberto por um edredom. A descoberta do corpo de Meredith chocou a pequena e pacata cidade de Perugia, desencadeando uma investigação policial intensa. A natureza brutal do crime, combinado com o fato de ter ocorrido em uma cidade universitária, garantiu que o caso rapidamente se tornasse notícia em toda a Itália e, eventualmente, no mundo todo. Desde o início, a investigação foi marcada por controvérsias. A polícia italiana começou a suspeitar de Amanda Knox quase imediatamente, em parte por causa de seu comportamento após a descoberta do corpo de Meredith. Testemunhas descreveram Amanda e Rafael se beijando e abraçando do lado de fora da casa enquanto a polícia investigava a cena do crime, o que muitos consideraram como um comportamento insensível dado o contexto. Além disso, as autoridades italianas consideraram o comportamento de Amanda durante o interrogatório como estranho e contraditório. Em particular, ela inicialmente afirmou não estar na casa na noite do assassinato, mas depois mudou sua história, alegando que estava lá e acusando Patrick Lumumba, um proprietário de bar local, de estar envolvido no assassinato. As mudanças nas histórias de Amanda e suas contradições levantaram suspeitas, levando à sua prisão, juntamente com Rafael Solecito e Patrick Lumumba. No entanto, a acusação contra Lumumba foi rapidamente retirada quando ficou claro que ele tinha um álibi sólido, deixando Amanda e Rafael como os principais suspeitos. A polícia e os promotores italianos começaram a formular uma teoria de que o assassinato de Meredith Kercher foi o resultado de um jogo sexual que deu errado, envolvendo Amanda, Rafael e um terceiro homem, Rudy Guede, um imigrante da Costa do Marfim que vivia em Perugia. Rudy Guede foi posteriormente preso na Alemanha após tentar fugir da Itália. Ele admitiu ter estado na casa na noite do assassinato, mas negou envolvimento no crime, alegando que Amanda e Rafael eram os responsáveis pela morte de Meredith. O DNA de Guede foi encontrado na cena do crime, incluindo em um rastro de sangue e em um preservativo usado. Ele foi julgado separadamente e condenado a 30 anos de prisão, pena que posteriormente foi reduzida para 16 anos em apelação. O julgamento de Amanda Knox e Rafael Solecito começou em janeiro de 2009 e foi marcado por intensa cobertura da mídia. A promotoria, liderada por Giuliano Mignini, construiu seu caso em torno da ideia de que Amanda era uma jovem de comportamento sexual desviante, que influenciou Rafael a participar de um ritual sexual que culminou no assassinato de Meredith. Mignini pintou um retrato de Amanda como uma femme fatale americana, enquanto Rafael foi retratado como um cúmplice fraco e manipulável. No entanto, o caso da promotoria foi amplamente baseado em evidências circunstanciais e questionáveis. Uma das peças centrais da acusação era uma faca encontrada na casa de Rafael, que a promotoria alegava ser a arma do crime. O DNA de Amanda foi encontrado no cabo da faca, enquanto o DNA de Meredith foi supostamente encontrado na lâmina. No entanto, a defesa argumentou que a quantidade de DNA de Meredith era extremamente pequena e poderia ter sido contaminada.
Além disso, a defesa apresentou provas de que a cena do crime havia sido comprometida e que os procedimentos forenses não foram seguidos corretamente pela polícia. Outro ponto crítico do julgamento foi o depoimento de Rudy Guede, que alegou que Amanda e Rafael estavam na casa e participaram do assassinato. No entanto, a defesa destacou as inconsistências nas declarações de Guede e sugeriu que ele estava tentando minimizar sua própria responsabilidade no crime. Apesar das dúvidas levantadas pela defesa, Amanda Knox e Rafael Solecito foram condenados em dezembro de 2009. Amanda foi sentenciada a 26 anos de prisão, enquanto Rafael recebeu uma sentença de 25 anos. A condenação de Amanda Knox gerou uma onda de indignação nos Estados Unidos, onde muitos acreditavam que ela havia sido condenada injustamente com base em estereótipos culturais e evidências frágeis. A cobertura da mídia americana frequentemente retratava Amanda como uma jovem inocente que havia sido apanhada em um pesadelo judicial em um país estrangeiro. A pressão internacional para uma revisão do caso aumentou, e os advogados de Amanda e Rafael imediatamente recorreram das condenações. Em 2011, a Corte de Apelações italiana reverteu as condenações de Amanda e Rafael, citando a falta de provas conclusivas e destacando os erros forenses cometidos durante a investigação. Após passar quase 4 anos na prisão, Amanda Knox foi libertada e retornou aos Estados Unidos, onde foi recebida como uma heroína. No entanto, o caso estava longe de ser resolvido. Em 2013, a Suprema Corte da Itália anulou a absolvição de Amanda e Rafael e ordenou um novo julgamento, argumentando que a Corte de Apelações havia desconsiderado algumas das provas. Em 2014, ambos foram novamente condenados à revelia. No entanto, em março de 2015, a Suprema Corte da Itália finalmente anulou as condenações de forma definitiva, absolvendo Amanda e Rafael por falta de provas suficientes e encerrando o caso. O caso de Amanda Knox e Meredith Kercher continua a ser uma das histórias criminais mais complexas e polarizadoras dos tempos modernos. Enquanto Amanda e Rafael foram oficialmente exonerados, muitas perguntas permanecem sem resposta, e o assassinato de Meredith Kercher ainda assombra aqueles que seguiram o caso. Para a família de Meredith, o foco sempre foi lembrar sua vida e legado, em meio a uma investigação que muitas vezes pareceu mais focada nos suspeitos do que na vítima. Amanda Knox, desde então, se tornou uma defensora da reforma da justiça criminal e uma escritora, compartilhando sua experiência no sistema judicial italiano em livros e palestras. No entanto, a controvérsia em torno de sua condenação e subsequente absolvição continua a dividir opiniões, com alguns acreditando que ela é uma vítima de injustiça e outros convencidos de sua culpa. O caso também levantou questões sobre o papel da mídia nos julgamentos criminais e como a cobertura sensacionalista pode influenciar a percepção pública e, possivelmente, os resultados judiciais. No final, o caso de Amanda Knox e Meredith Kercher é uma história trágica de vidas destruídas, tanto pela violência quanto pela complexidade de um sistema judicial que lutou para encontrar a verdade em meio ao caos. Kipling Davis era uma típica adolescente de 15 anos, cheia de vida e promissora. Ela frequentava a Spanish Fork High School e era conhecida por sua personalidade doce e amigável. Em 2 de maio de 1995, Kipling foi à escola como de costume, mas não voltou para casa. Seu desaparecimento foi rapidamente notado, pois ela era uma jovem responsável e não havia dado nenhum sinal de que planejasse fugir. Quando seus pais, Richard e Tamara Davis, perceberam que algo estava errado, eles imediatamente contataram a polícia, que iniciou uma busca intensiva por Kipling. A busca inicial por Kipling incluiu a cidade de Spanish Fork e as áreas rurais circundantes. Voluntários da comunidade, colegas de escola e até mesmo estranhos participaram das buscas, mas não houve sinal de Kipling. A única pista concreta veio de sua escola, onde testemunhas relataram tê-la visto conversando com alguns colegas antes de desaparecer. No entanto, esses relatos não levaram a nenhuma conclusão concreta. Com o passar dos anos, o caso de Kipling Davis tornou-se frio. Sem provas, pistas ou testemunhas confiáveis, a polícia foi incapaz de avançar na investigação. Para os pais de Kipling, o desaparecimento de sua filha foi um pesadelo interminável, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Eles continuaram a pressionar as autoridades para resolver o caso, mas a falta de novas informações significava que a investigação avançava lentamente.
O caso deu uma guinada inesperada em 2003, quando dois homens, Tim Brent Olsen e Christopher Neil Jepson, foram acusados de mentir sob juramento ao depor perante um grande júri federal que investigava o desaparecimento de Kipling. Ambos os homens eram ex-colegas de escola de Kipling e estavam na Spanish Fork High School no dia em que ela desapareceu. Embora as acusações de perjúrio não estivessem diretamente relacionadas ao desaparecimento de Kipling, elas levantaram novas suspeitas sobre o possível envolvimento de Olsen e Jepson no caso. Durante os interrogatórios e julgamentos subsequentes, surgiram acusações de que Olsen e Jepson, junto com outros indivíduos, estavam envolvidos na morte de Kipling e no encobrimento do crime. Em 2005, Tim Brent Olsen finalmente admitiu saber que Kipling havia sido assassinada, mas negou qualquer envolvimento direto em sua morte. Ele alegou que outros homens, que ele se recusou a nomear, foram responsáveis pelo assassinato, mas que ele ajudou a encobrir o crime, ocultando o corpo de Kipling. Olsen foi condenado por perjúrio e sentenciado a 12 anos de prisão. No entanto, ele nunca foi formalmente acusado de assassinato, em parte porque se recusou a fornecer informações detalhadas sobre o paradeiro do corpo de Kipling. A falta de um corpo ou de provas físicas concretas significava que o caso permanecia tecnicamente não resolvido, embora muitos acreditassem que Olsen sabia muito mais do que estava disposto a admitir. Em 2011, após mais de uma década de investigações, depoimentos e julgamentos, Tim Brent Olsen foi formalmente acusado do assassinato de Kipling Davis. Ele aceitou um acordo judicial em que se declarou culpado de homicídio em segundo grau. Como parte do acordo, ele foi condenado a uma pena adicional de 15 anos, além da sentença de perjúrio que já estava cumprindo. No entanto, mesmo com a confissão, Olsen nunca revelou a localização do corpo de Kipling, deixando a família Davis sem um fechamento completo. O caso de Kipling Davis levanta questões dolorosas sobre o sistema de justiça e as limitações das investigações criminais. Apesar de anos de esforços, investigações e até mesmo uma confissão, o destino final de Kipling permanece desconhecido. Para seus pais, a ausência de um corpo significa que eles nunca puderam dar à filha o funeral e o enterro que ela merece. A falta de respostas claras continua a assombrar a comunidade de Spanish Fork, que se lembra de Kipling como uma jovem vibrante cuja vida foi interrompida de forma trágica. A história de Kipling também destaca os desafios enfrentados pelas autoridades ao lidar com casos de desaparecimento, especialmente quando há falta de provas físicas e testemunhas relutantes ou não cooperativas. O fato de o caso ter demorado tantos anos para resultar em uma condenação, e mesmo assim sem um fechamento total, é uma prova das dificuldades que podem surgir em investigações tão complexas e emocionalmente carregadas. Além disso, o caso de Kipling Davis gerou discussões sobre a importância de programas de prevenção e educação para jovens, para que possam reconhecer situações de perigo e saber como reagir. A tragédia de Kipling é um lembrete sombrio de que, mesmo em pequenas comunidades, o mal pode se esconder nas sombras, e a confiança pode ser facilmente traída por aqueles que estão mais próximos de nós. Embora o caso de Kipling tenha sido formalmente encerrado com a condenação de Tim Brent Olsen, a história de seu desaparecimento e morte ainda permanece viva na memória de sua família e amigos. A dor de sua ausência e a falta de um fechamento completo continuam a ser sentidas profundamente. A busca por respostas sobre o que realmente aconteceu com Kipling Davis pode nunca ser concluída, mas sua memória persiste como um lembrete duradouro da fragilidade da vida e das tragédias que podem ocorrer mesmo em lugares onde o mal parece distante. Kipling Davis é lembrada como uma jovem amada, tirada do mundo de forma brutal e sem sentido. Seu caso, embora marcado por incertezas e mistérios, reflete a luta incansável de uma família por justiça e verdade, em meio a um sistema que, muitas vezes, pareceu falhar. O legado de Kipling é um apelo contínuo à importância de nunca desistir, de sempre buscar respostas, e de manter viva a memória daqueles que foram injustamente tirados de nós. Ana Maria de Almeida era uma mulher de 28 anos, descrita por amigos e familiares como alguém cheia de vida, dedicada ao trabalho e à família. Ela trabalhava como secretária em uma empresa de médio porte em São Paulo e tinha um relacionamento estável com seu noivo, com quem planejava se casar em breve. Ana Maria era vista como uma pessoa afetuosa e de bom coração, sempre pronta para ajudar os outros, o que tornava o crime que a vitimou ainda mais chocante.
Tudo começou quando, em meados de 1993, Ana Maria começou a sentir-se mal inicialmente. Os sintomas foram leves e náuseas, dores de cabeça e cansaço extremo. No entanto, com o passar dos dias, seu estado de saúde piorou consideravelmente. Ana Maria passou a sofrer de dores abdominais intensas, vômitos frequentes e perda de peso. Preocupada, ela procurou ajuda médica, mas os exames iniciais não revelaram nenhuma condição grave. Apesar disso, sua saúde continuou a deteriorar-se rapidamente, e ela foi internada em um hospital de São Paulo para uma investigação mais aprofundada. Os médicos que atenderam Ana Maria ficaram perplexos com a gravidade e a rapidez com que seus sintomas evoluíam. Exames mais detalhados mostraram danos graves aos órgãos internos, incluindo os rins e o fígado, mas ainda não havia uma explicação clara para o que estava causando esses danos. Suspeitava-se de alguma doença rara, e várias hipóteses foram levantadas, mas nenhuma parecia se encaixar perfeitamente no quadro clínico de Ana Maria. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio quando um dos médicos sugeriu a possibilidade de envenenamento. Essa hipótese foi inicialmente recebida com ceticismo, mas, diante da gravidade do quadro de Ana Maria e da ausência de outras explicações plausíveis, foi decidido realizar testes toxicológicos para verificar a presença de substâncias venenosas em seu corpo. Os resultados dos testes confirmaram as piores suspeitas. Ana Maria estava sendo envenenada com talho, um metal pesado altamente tóxico, que, em pequenas doses, pode causar sintomas como os que ela apresentava, e em doses maiores, pode ser fatal. Com a descoberta do envenenamento, o caso deixou de ser apenas um mistério médico e se tornou uma investigação policial. A polícia de São Paulo começou a investigar as pessoas ao redor de Ana Maria, incluindo familiares, amigos e colegas de trabalho, para tentar descobrir quem poderia ter cometido um ato tão cruel. O talho, a substância usada no envenenamento, é difícil de ser obtido, o que indicava que o criminoso tinha algum conhecimento em química ou acesso a substâncias controladas. A investigação foi complexa e levou algum tempo para começar a dar frutos. Inicialmente, as suspeitas recaíram sobre o noivo de Ana Maria, pois envenenamentos desse tipo são, muitas vezes, cometidos por pessoas próximas à vítima. No entanto, ele foi rapidamente descartado como suspeito após fornecer um álibi sólido e após não ser encontrado nenhum indício que ligasse ele ao crime. A reviravolta no caso aconteceu quando a polícia passou a investigar mais de perto os colegas de trabalho de Ana Maria. Foi então que as investigações se concentraram em uma colega de trabalho, cujo nome não foi amplamente divulgado na mídia. Essa mulher, que tinha uma personalidade descrita como reservada e metódica, começou a levantar suspeitas quando os investigadores descobriram que ela tinha acesso a substâncias químicas no local de trabalho e que, aparentemente, nutria uma inveja crescente de Ana Maria. Relatos de colegas de trabalho e outras testemunhas revelaram que a colega suspeita de Ana Maria estava passando por um momento difícil em sua vida pessoal e profissional. Ela se sentia constantemente ofuscada pelo sucesso e pela simpatia de Ana Maria, o que teria gerado um ressentimento profundo e crescente. Esse ressentimento, segundo as investigações, acabou se transformando em ódio e culminou em um plano cuidadosamente arquitetado para eliminar Ana Maria. As provas contra a colega de trabalho foram se acumulando. Descobriu-se que ela havia adquirido talho por meio de contatos que tinha na indústria química e que, durante meses, vinha administrando pequenas doses da substância na comida e nas bebidas de Ana Maria, sem que esta desconfiasse. O método era extremamente traiçoeiro, pois as doses eram pequenas o suficiente para não matar imediatamente, mas suficientes para causar um envenenamento lento e doloroso, que se manifestava como uma doença misteriosa e fatal. Quando confrontada pela polícia, a colega inicialmente negou qualquer envolvimento, mas as evidências eram esmagadoras. Além das provas materiais, testemunhas relataram comportamentos estranhos e comentários ambíguos que ela havia feito nas semanas que antecederam o agravamento do estado de saúde de Ana Maria. Sob pressão, ela acabou confessando o crime, revelando detalhes do seu plano e os motivos que a levaram a cometer o assassinato. O caso foi levado a julgamento, e a revelação da natureza fria e calculista do crime chocou a opinião pública. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que a acusada estava passando por problemas psicológicos graves, mas isso não foi suficiente para atenuar a gravidade de seus atos. Ela foi condenada a uma longa pena de prisão por homicídio qualificado, sem possibilidade de redução da pena.
Para a família de Ana Maria, a condenação trouxe algum alívio, mas a dor da perda era insuperável. Eles tiveram que lidar com a realidade de que sua filha havia sido tirada deles de maneira tão cruel e traiçoeira, por alguém em quem ela confiava e com quem convivia diariamente. A comunidade de São Paulo, que acompanhou o caso de perto, também foi profundamente impactada pelo crime, que destacou o quão vulneráveis podemos ser em nossas interações cotidianas e como o mal pode se esconder por trás de uma fachada aparentemente normal. O caso de Ana Maria de Almeida serve como um sombrio lembrete da capacidade humana para o mal e das trágicas consequências que podem resultar de sentimentos como inveja e ressentimento. Mesmo em um ambiente familiar ou profissional, onde a confiança deveria ser a base das relações, é possível que atos horrendos sejam cometidos por aqueles que menos esperamos. Este caso também trouxe à tona questões sobre a facilidade de acesso a substâncias tóxicas e a necessidade de maior controle sobre quem pode adquirir produtos químicos potencialmente letais. Embora a justiça tenha sido feita no caso de Ana Maria, a prevenção de futuros crimes desse tipo depende de vigilância contínua e da conscientização sobre os sinais de alerta em nossas interações diárias. A memória de Ana Maria de Almeida continua viva, não apenas como vítima de um crime hediondo, mas também como um símbolo da necessidade de cautela, empatia e vigilância em nossas vidas diárias. Sua trágica história permanece um exemplo do quão frágil a vida pode ser e da importância de proteger uns aos outros de forças destrutivas que, infelizmente, podem se manifestar nas pessoas ao nosso redor. A história desse crime envolve não apenas os eventos daquele dia fatídico, mas também a psicologia perturbada do assassino e o impacto duradouro que a morte de Lennon teve sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. John Lennon, nascido em 9 de outubro de 1940, em Liverpool, Inglaterra, era um músico, compositor, ativista e uma das figuras centrais dos Beatles, uma das bandas mais influentes da história da música. Lennon, com sua visão de um mundo melhor e suas letras que promoviam a paz e a harmonia, se tornou um símbolo para a geração dos anos 60 e 70. Após o fim dos Beatles, em 1970, Lennon continuou sua carreira solo com grande sucesso, lançando álbuns que abordavam temas como paz, direitos civis e amor. Ele também se tornou um defensor vocal contra a guerra e a favor dos direitos humanos, o que o estabeleceu como uma figura icônica não apenas na música, mas também no ativismo social. Na noite de 8 de dezembro de 1980, John Lennon e sua esposa, Yoko Ono, retornaram ao seu apartamento no edifício Dakota, em Nova York, após uma sessão de gravação no Record Plant Studio. Ao se aproximarem da entrada do edifício, um jovem que estivera esperando do lado de fora por horas chamou o nome de John. Esse jovem era Mark David Chapman, um fã dos Beatles que havia encontrado Lennon mais cedo naquele mesmo dia e até mesmo conseguido um autógrafo em uma cópia do álbum O Double Fantasy, o mais recente trabalho de Lennon. No entanto, agora, Chapman estava armado com um revólver e, sem aviso, disparou 5 tiros a queima-roupa nas costas de Lennon. 4 dos tiros atingiram o músico, que caiu no chão gravemente ferido. Lennon foi imediatamente levado ao Hospital Roosevelt em um carro da polícia, pois o tempo era crucial e não havia tempo para esperar uma ambulância. Apesar dos esforços dos médicos, John Lennon foi declarado morto ao chegar ao hospital. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelo mundo, levando milhões de pessoas ao choque e à tristeza. Para muitos, a perda de Lennon não foi apenas a perda de um músico, mas também a perda de um defensor apaixonado da paz e de um símbolo de esperança em tempos tumultuados. Mark David Chapman, o homem que tirou a vida de John Lennon, era um indivíduo com uma história complexa e perturbadora. Nascido em 10 de maio de 1955, em Fort Worth, Texas, Chapman cresceu em uma família que passava por dificuldades emocionais e financeiras. Desde jovem, ele apresentava sinais de distúrbios mentais, incluindo depressão e pensamentos suicidas. Ele lutava para encontrar um propósito na vida e frequentemente se voltava para a religião e para a literatura em busca de respostas. Chapman desenvolveu uma obsessão por John Lennon nos anos 70, inicialmente como fã dos Beatles. No entanto, essa admiração eventualmente se transformou em ressentimento e raiva. Chapman se sentia atraído pelo que via como uma contradição entre a imagem pública de Lennon e sua riqueza pessoal.
Em particular, ele se fixou em uma frase da canção O Imagine-o de Lennon, que pede para as pessoas imaginarem um mundo sem posses, enquanto o próprio Lennon vivia em luxo. Chapman também foi profundamente influenciado pelo livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger, que ele lia repetidamente e que desempenhou um papel central em sua motivação para cometer o assassinato. Ele acreditava que, ao matar Lennon, estaria revelando o falso Lennon ao mundo, de acordo com a mentalidade distorcida que havia desenvolvido. Antes do assassinato, Chapman viajou para Nova York com a intenção de matar Lennon. Ele passou dias vagando pela cidade, lutando contra seus próprios pensamentos, ora decidido a seguir em frente com seu plano, ora cogitando desistir. Durante esse tempo, ele até mesmo conheceu outras pessoas e passou algum tempo socializando, o que torna ainda mais perturbador o fato de que, apesar dessas interações, ele não foi dissuadido de seu objetivo. Após atirar em Lennon, Chapman permaneceu no local, aparentemente calmo, lendo O Apanhador no Campo de Centeio enquanto esperava pela chegada da polícia. Ele não fez nenhuma tentativa de fugir e foi preso sem resistência. Durante o interrogatório, Chapman afirmou que sua motivação era a necessidade de atenção e notoriedade. Ele queria ser lembrado, mesmo que isso significasse ser odiado. Em seu julgamento, Chapman se declarou culpado de assassinato em segundo grau e foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Até hoje, ele permanece encarcerado e teve seus pedidos de liberdade condicional repetidamente negados. O impacto do assassinato de John Lennon foi imenso. Em Nova York, uma vigília espontânea foi realizada no Central Park, onde milhares de fãs se reuniram para prestar homenagens ao músico. Pelo mundo afora, as pessoas ficaram em luto por Lennon, cujo legado como artista e ativista era vasto e profundamente sentido. Sua morte também trouxe uma nova consciência sobre as questões de segurança pública e a relação entre celebridades e seus fãs, muitas vezes desconhecidos e potencialmente perigosos. Yoko Ono, devastada pela perda de seu marido, pediu privacidade durante o luto, mas também fez um apelo público pela paz, algo que Lennon sempre defendeu. Em 14 de dezembro de 1980, ela organizou uma vigília mundial em que milhões de pessoas, de diferentes países e culturas, ficaram em silêncio por 10 minutos em homenagem a John Lennon. Esse momento foi uma poderosa manifestação do impacto global que Lennon teve em sua vida e um lembrete do poder unificador de sua mensagem de amor e paz. O assassinato de John Lennon por Mark Chapman também gerou discussões sobre a saúde mental e o perigo que indivíduos com distúrbios psicológicos podem representar se não receberem tratamento adequado. Chapman era uma pessoa claramente perturbada, mas sua doença mental passou despercebida ou foi ignorada até que resultou em tragédia. Isso levantou questões sobre como a sociedade lida com doenças mentais e a necessidade de mais recursos para identificar e ajudar aqueles que estão em risco. O legado de John Lennon continua a florescer décadas após sua morte. Ele é lembrado não apenas como um dos maiores músicos de todos os tempos, mas também como um símbolo de esperança, amor e mudança social. Suas canções, tanto como membro dos Beatles quanto como artista solo, continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo. Imagine, talvez sua canção mais famosa, permanece um hino atemporal de paz e um chamado para a união global. Apesar de sua vida ter sido brutalmente interrompida, a mensagem de Lennon persiste, e ele continua a ser uma força para o bem no mundo. Em suma, o caso de John Lennon e Mark David Chapman é uma história de grande tristeza e perda, mas também de resiliência e legado. A vida e o trabalho de Lennon tocaram incontáveis vidas, e sua morte, embora trágica, não apagou a luz que ele trouxe ao mundo. Por outro lado, o caso também serve como um alerta sombrio sobre os perigos da obsessão e da doença mental não tratada, lembrando-nos da importância de cuidar tanto da saúde mental quanto da segurança daqueles que admiramos. Anna era uma jovem universitária de 21 anos, cheia de vida e sonhos. Ela sempre foi uma pessoa sociável e tinha muitos amigos na faculdade. Entre esses amigos estavam Mariana e Lucas, colegas com quem Anna passava a maior parte do tempo. Eles saíam juntos, estudavam e compartilhavam confidências. Anna confiava plenamente nos dois, acreditando que essa amizade era verdadeira e duradoura. Porém, Anna não sabia que Mariana e Lucas mantinham uma relação tóxica entre si.
Eles eram inseguros e invejosos, especialmente em relação à vida de Ana. Eles a viam como alguém que tinha tudo: beleza, inteligência, uma família amorosa e, acima de tudo, um futuro promissor. Essa inveja crescia a cada dia, alimentada por um sentimento de inferioridade que os dois compartilhavam em silêncio. O que começou como uma pequena inveja logo se transformou em algo mais sombrio e perigoso. Tudo começou a desmoronar para Ana quando Lucas propôs uma viagem no fim de semana para uma cidade vizinha. Mariana, que sempre foi manipuladora, apoiou a ideia e convenceu Ana a ir, dizendo que seria divertido e que todos precisavam relaxar antes dos exames finais. Ana, confiando plenamente em seus amigos, aceitou o convite sem hesitar. Na noite anterior à viagem, Mariana e Lucas arquitetaram um plano sinistro. Eles decidiram que seria a oportunidade perfeita para humilhar Ana e, de alguma forma, colocá-la em seu devido lugar. O plano era fazer Ana beber até perder a consciência e depois abandoná-la sozinha em uma área perigosa da cidade. Eles acreditavam que seria apenas uma brincadeira, sem perceber ou se importar com o quão cruel e perigosa essa ação poderia ser. No sábado, o grupo partiu em direção à cidade. Durante a viagem, Ana começou a notar um comportamento estranho em seus amigos. Mariana e Lucas trocavam olhares e sorrisos furtivos, mas quando Ana perguntava o que estava acontecendo, eles riam e desconversavam. Chegando à cidade, foram a um bar local, onde começaram a beber. Lucas insistia para que Ana bebesse mais, oferecendo drinks um atrás do outro. Mariana, com sua habitual persuasão, também encorajava Ana, dizendo que ela precisava se soltar e aproveitar a noite. Depois de algumas horas, Ana estava visivelmente alterada. Sua visão estava turva e sua mente, confusa. Ela tentou resistir a mais bebidas, mas Mariana e Lucas não paravam de pressioná-la. No final da noite, Ana estava completamente embriagada e incapaz de se manter em pé. Vendo que seu plano estava funcionando, Mariana e Lucas fingiram que estavam cuidando dela, mas, na verdade, a levaram para um beco escuro e deserto, longe do centro da cidade. Eles a deixaram ali, sozinha, acreditando que seria uma brincadeira inofensiva, e voltaram para o hotel onde estavam hospedados, rindo do que tinham feito. Horas se passaram, e Ana, desorientada e aterrorizada, conseguiu reunir forças para tentar se levantar. Quando finalmente se deu conta de onde estava, o pânico tomou conta. Ela estava sozinha em uma cidade estranha, sem celular e sem saber como voltar para o hotel. Ana começou a andar pelas ruas desertas, chorando e implorando por ajuda, mas ninguém parecia estar por perto. Por sorte, um motorista que passava pela região a viu e parou para ajudar. Ele a levou para uma delegacia, onde Ana foi atendida e conseguiu entrar em contato com seus pais. Devastada emocionalmente e fisicamente exausta, Ana contou tudo o que havia acontecido, sem saber ainda que havia sido vítima de um plano cruel orquestrado por aqueles que ela considerava seus melhores amigos. Quando a verdade veio à tona, Ana sentiu como se o mundo tivesse desmoronado. A traição de Mariana e Lucas foi um golpe devastador. Ela não conseguia acreditar que as pessoas em quem confiava cegamente haviam planejado algo tão cruel. Mariana e Lucas tentaram se justificar, dizendo que era apenas uma brincadeira, mas a amizade estava destruída para sempre. Ana se afastou deles e precisou de muito tempo para se recuperar do trauma emocional que sofreu. Essa história serve como um lembrete sombrio de que nem todos que se dizem amigos realmente o são. A verdadeira amizade é baseada em confiança, respeito e apoio mútuo, e qualquer coisa fora disso pode se transformar em algo perigoso e destrutivo.